Olá, eu sou Regina Oliveira e esse aqui é o Conexão Corpo. Então, como você escolhe a música para o seu número? É uma música que foi feita para o seu número? Ou é uma música que você gosta e colocou? Qual é essa conexão? Existe uma regra para eu escolher uma música? Não. Mas essa é uma completude, né? De uma coreografia com uma trilha sonora. Não quer dizer que tem que ser uma música. Pode ser uma trilha composta para o seu número de ruídos, que a ambiência que você quer colocar dentro do seu número traga uma outra atmosfera. Então, já tinha pensado sobre isso? Pois é. Eu tanto fiz números na minha vida com composições feitas pelos números, como também utilizei músicas que tinham a ver com o que eu queria contar, falar, vivenciar naquele momento. Agora, quando eu não faço nenhuma relação dessa, eu não analiso essa música para saber se está casando, ela vira um pano de fundo. E às vezes pode ficar bem esquisito, assim, no mínimo, a gente pensar sobre isso. As músicas que você escolhe são músicas com letras? Essas letras têm a ver com o que você está querendo contar? Só são pilhas. Tô questionando, tô falando para que você olhe para o seu trabalho e veja como é que você vê esse seu movimento de criar essa trilha sonora, né, para contar. Porque são vários elementos quando a gente está contando uma história, né? E um número, ele é uma história pequena, que ela vai ser contada em poucos minutos, 5 minutos, e é uma historinha, uma pequena história, sei lá, um número de um trapézio sozinho. Tem uma lógica tão cartesiana? Não. Ela pode ser contada de uma maneira, mas assim, no mínimo aquela pessoa está se relacionando com aquele aparelho que tem um ritmo, que tem uma textura, que tem várias coisas que quando eu como espectadora posso ler. E como é que eu vou fazer com que essa trilha sonora faça sentido com o que eu estou contando? Então hoje o nosso exercício vai ser um exercício de fazer uma escolha musical, tá? Dessa música, ela pode ser feita. Eu tô falando música de novo, e não precisa ser música. Trilha sonora. Eu posso ter uma poesia? Claro. Eu posso pegar alguém falando e colocar mixado dentro da... Claro, a gente pode tudo. A gente pode tudo dentro da nossa possibilidade criativa. Tá coerente do que eu quero contar? Como eu quero contar? Então o exercício que eu proponho hoje para vocês a gente já tem uma coreografiazinha que a gente está trabalhando, né? Da aula 2. Vamos dar som? Vamos completar essa história com alguma coisa? É uma música? É uma poesia? É uma poesia que vira música? Então a gente pensa, como que a gente vai usar essa coreografia com som? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que tenha ruídos, então constrói. Também você pode chamar alguém para fazer, né? Uma pessoa, um compositor, uma compositora, como também você pode fazer uma mixagem de sons que vai dar essa trilha do que você quer contar. Então vamos para a experiência? Eu vou adorar se você me mandar o vídeo. Vai ser muito divertido. Mais um vídeo referência. Vocês ficaram de mandar para mim, eu estou mandando já mais um para vocês. Então, vou contar um pouquinho a história de como é que eu construí, tá? Primeiro que me motivou a fazer
esse vídeo tinha um tema central que me mobilizava internamente muito, que era pensar no lugar como nós mulheres nos colocamos no mundo e que muitas vezes a gente acaba não se encaixando na sociedade, ou porque alguém diz pra gente que não é, ou porque a gente não se sente, enfim, mil coisas que acabam juntando, somando nesse desconforto. Eu convidei 6 amigas na verdade convidei mais, mas acabou resultando em 6 gravações, e que eu pedia para que elas falassem se alguma vez elas se sentiram desencaixadas no mundo, na sociedade, na vida. E elas tinham 30 segundos para me mandar um áudio, tá? Aí nisso, 6 amigas me mandaram. E era muito legal porque cada uma tinha uma característica diferente. Uma era uma professora que é muito baixinha e que ela se sentia que as pessoas não davam crédito por causa do tamanho dela. Uma pessoa que se sentia fora do peso e que as pessoas ficavam o tempo inteiro falando disso, que peso é esse, né? Que fora de peso é esse. Uma que se sentia silenciada em várias formas de estar se colocando em grupos que tinham maioria de homens e ela se sentia silenciada. Não sei se eu vou lembrar de... uma que não foi mãe, escolheu não casar e não ser mãe, e ela sentia que tinha um peso grande em torno disso. Uma amiga que, quando ela descobriu que gostava de meninas, quanto isso para ela tornou uma coisa desencaixada e como doeu. Então foram esses relatos que foram feitos de maneira leve, né? Uma forma delas estarem contando, e foi a partir daí que eu criei a trilha sonora. Então, a partir dessa trilha sonora, que tinha ruídos, sons que incomodavam, porque tinham a ver com esse desconforto que eu também queria trazer, desse desconforto de não se encaixar. E aí dentro disso eu criei uma situação de um figurino neutro, em que como se eu estivesse nua, para contar essa história bem nua e crua. Tinha uma luz dura, que também me deixava sem nuances, né? Assim como se tivesse a primeira imagem, né? Dura. E aí, dentro disso, criou-se uma trilha sonora que dali eu fiz a minha coreografia. E uma coreografia entre caber e não caber. Era o tempo inteiro entre criar espaço e sair desse espaço que estava me criando incômodo. Então, essa foi a minha experiência de uma criação de trilha sonora feita por mim e pelo meu marido, que editou. E a ideia original foi minha, mas foi uma mistura de a gente encontrar ritmo dessas falas, essa edição que esses sons tiveram e esses ruídos que também traziam esse incômodo. Assiste lá e depois a gente comenta. Olá! Encaixe, desencaixe. Cresci ouvindo que mulher é frágil. O desenquadramento social, ele se deu por vários motivos ao longo da minha vida. Meninas só namoravam meninos. Qualquer outra coisa diferente disso não existia. Eu tento puxar um assunto, ninguém escuta. Um outro homem puxa um assunto, todo mundo segue. De eu ser uma mulher solteira aos 47 anos e ter optado em não ter filhos. É porque você é fora do peso. Mulher tímida, então, nem se fala. Qual é o peso que tá fora? E o peso que tá dentro? Então era um desencaixe íntimo que eu nem sabia nomear. Esse corpo que ele não tá enquadrado dentro de um padrão social. A minha voz é ignorada, um homem responde logo em seguida e me dá uma sensação de desencaixe. Como é que pode uma mulher optar em não querer casar? Mulher e tímida, mas nada frágil.
Quando alguém me diz que eu tô fora do peso, fica pesado dentro, desencaixa o coração. Que eu só seria uma mulher completa se eu realizasse o ato de ser mãe. Desencaixa a alma. Aí o que eu faço? Por não ter um corpo de acordo com o que a leitura do mundo faz ser necessário para ser uma professora. Em alguns lugares eu simplesmente não fico à vontade e isso já nem passa mais pelo consciente. Mas por que tem que ser assim? Por que a gente não conversa de igual para igual? Eu simplesmente já não manifesto, já não pego na mão, já não dou o beijo. Talvez os padrões tenham me moldado a tal ponto de eu achar que o certo era se calar. Não dá para ver, não dá para reparar às vezes, mas dá para sentir esse desencaixe. Por conta disso, preciso me reafirmar em vários sentidos. Eu ainda me sinto desencaixada em muitas situações. E é um trabalho constante de não me reprimir, de manifestar o meu amor, o meu desejo, enfim, na verdade, de ficar à vontade. Não basta ser uma mulher livre, forte e capaz. É preciso provar para se encaixar. E eu me encaixo no amor que eu me olho, no amor que eu me tenho, no amor que eu me quero. Então, espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem sobre o trabalho de vocês mais uma vez. Estou falando o tempo inteiro de refletir sobre o trabalho, porque é a partir do nosso trabalho que a gente está criando essas referências e tudo mais. E aí eu também falo do meu trabalho para vocês, né? E nesse vídeo eu junto muitos elementos. Ele não é como eu falei também já outra vez, que ele não é uma coreografia. Ele foi feita uma coreografia para o vídeo, tá? Porque são situações diferentes. Mas trazendo todos os elementos que a gente quer para contar uma história, é preciso de harmonia, que a gente harmonize todas essas informações, tudo. Olha, nesse vídeo eu tinha texto, ruído, uma intenção de contar uma história, falar profundamente daquelas histórias que me motivavam, e ainda tinha uma coreografia que foi pensada para ser vista pelo vídeo, né? E não ao vivo. Isso precisava estar em harmonia, com um figurino, com uma luz, com tudo isso. Então, espero que vocês aproveitem, pensem sobre os seus trabalhos e até a próxima aula.